A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com os meus queridos. Como vocês estão? Que a graça e a benevolência do nosso Criador esteja conosco nessa nova semana que está aí diante dos nossos olhos, né? Então, queridos, vamos orar, vamos entregar ao Criador mas esse vídeo para que seja edificante para o corpo do Mashiach. Eu senti a necessidade de falar sobre isso, sobre o medo relatado na Bíblia. Eu vi muitas informações nas redes sociais falando do medo. Se você tem o Criador, você não pode sentir medo. Que você não pode sentir medo porque você tem um pai, tem um protetor. Querido, isso aí é apostar-se da fé. Eu até fiz um comentário, cheguei a fazer um comentário numa página que estava falando sobre isso, e eu justifiquei o porquê que você sente medo. Quais são os motivos, né? Os heróis da fé, os homens de fé, que eram homens segundo o próprio Criador, coração, assim como Davi sentiu medo, Elial sentiu medo, Noé, Daniel, Jó, mas eles não fizeram com que esse medo impedisse eles de cumprir fielmente o seu chamado. Então, o medo é um sentimento. Vamos ver aqui na Bíblia, antes de começar, o que é o medo? O que significa medo? Medo é sentimento de viva inquietação, antes a noção do perigo real ou imaginário, de ameaça, pavor ou temor. Ou seja, se você tem medo, pode ser o medo espiritual, aquele que é através de ataques espirituais, né, enviado a você, que você vai sentir um medo, um pavor, que tem aquela sensação que todo mundo está te seguindo, ou ali é espiritual, é algo levantado do mundo espiritual, aí é uma questão. E tem um medo, que é realmente aquele medo real, que você tem a noção do perigo, que você está vendo realmente pessoas te seguindo de fato, de verdade, você está sendo ameaçado de alguma forma, né, de fazer alguma coisa, de falar, ou de fazer, de caminhar, de ir e vir, enfim, esse medo ele é um medo real, e é uma ameaça real que acontece. Porém, você tem medo, tem um sentimento de inquietude, né? Que ali te incomoda, ali te preocupa. Então, é normal você sentir medo? É normal, nós sentimos medo. Os profetas, vou provar para vocês na Bíblia, que os profetas anteriores, os homens de fé anteriores, eles sentiam medo. E eles sentiram medo, só que o medo, você não pode deixar que o medo te paralise. Você não pode deixar que o medo impede você de prosseguir. Porque quando você é paralisado pelo medo, aí, querida, aí já tem que ter tratamento. Você tem que tratar de uma forma, ou esse medo, você tem que detectar de onde ele está vindo, se ele é espiritual, né? Ou se ele é um medo, alguma coisa que te gerou em você, pavor, temor, medo mesmo, que gerou algum tipo de ameaça que deixa sequelas em você, que deixa você com pavor, que deixa você com pânico. Aí você tem que fazer o tratamento, você tem que buscar, sim, seja ele o tratamento espiritual, seja ele o tratamento com os recursos, com os psicólogos, com o médico, enfim, ele deve ser tratado. Esse medo, o medo, ele tem que até existir, né, para que nós tenhamos temor, medo do Criador, medo do que do dia do juízo final. Nós temos que ter esse temor, nós temos que ter esse medo ele é real e ele tem que existir, porque a pessoa que não tem medo, ela não tem temor pelo Criador, ela não tem temor pela palavra do Criador. Até aqueles que, por isso que eu falo com vocês têm que tomar muito cuidado quem que você segue nas redes sociais, você tem que tomar cuidado com quem que você ouve, porque muitas dessas pessoas, ela apostaram-se da fé, porque nós estamos vivendo os últimos dias, então são pessoas que não têm o devido conhecimento da palavra, né, e aposta-se da fé para desinformar, porque o medo ele é real e ele existe. Por isso que hoje nós estamos falando, até porque eu já passei por uma experiência de medo, queridos, de ter medo mesmo, porque eu passei por momentos que me levasse a ter precauções, ter vigilância na minha própria vida, porque eu passei por momentos que eu posso falar com propriedade. Eu posso falar com propriedade que ela existe na minha vida. Passei por isso, né? Tenho passado por isso. E eu posso dizer para você que o medo ele existe, você é um sentimento, você tem que ter ele tem que existir, porque nós temos que ter medo do juízo do Criador, nós temos que ter medo do temor pela sua presença, né? Nós temos que ter. E a pessoa que direciona para você que aquele que não sente medo é porque não conhece o Pai que tem, eu digo para você que essa pessoa está apostando-se da fé, ela está desinformando. Porque o medo, ele existe, ele tem que existir. Primeiro, você tem que ter temor, ter medo pelo Criador, medo do juízo dele sobre a sua vida. Isso aí já tem que existir.
Então a pessoa que fala com você que não tem que ter medo, ou que você, por exemplo, às vezes você está passando por momentos de ameaça, momentos que vem trazer preocupação para você, e a pessoa dizer para você que você não tem que ter medo, essa pessoa está te desinformando. Primeiro que ela não tem conhecimento, depois que ela não conhece a palavra do Criador, primeiro que ela não tem conhecimentos psicológicos, porque o ser humano, ele é natural do ser humano sentir medo. É natural do ser humano. Então, independente se você tenha o Criador ou não, você tem que ter medo. Principalmente quando você tem o Criador, você tem que ter medo do juízo dele sobre a sua vida. Mas o medo, ele é prudência, o medo refere-se prudente. O homem prudente, ele sente medo. O homem prudente, ele vigia. Então, se eu tenho um Criador todo-poderoso, que eu sei, assim como os heróis antigos da fé tinham Davi, servia o Criador, ele sabia que o Criador estava com ele. Davi lutou contra um gigante. Davi lutou com um gigante, matou um gigante. Exércitos e exércitos temiam aquele gigante. Davi era uma criança, um jovem. Foi lá, pela fé, ele venceu o gigante. Mas só que esse mesmo Davi que venceu um gigante, ele teve medo e se escondeu na caverna de Adulão. Ele sentiu medo, ele fugiu. Saul tentou matar Davi, cravar Davi na parede por 2 vezes. Davi fugiu de Saul e se escondeu na caverna. Agora, e Davi era homem segundo o coração do próprio Criador. Ele sentiu medo, não é isso? Agora imagina eu e você. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos tempos finais, que os valores estão todos invertidos, que as coisas estão acontecendo simultaneamente. Eu chegar para você e falar assim, aconteceu um episódio na minha vida que isso me gerou medo. Isso aí quer dizer que eu não conheço o Criador que eu sirvo? Então isso significa que Davi não conhecia? Então isso significa que Elial não conhecia? Hoje nós iremos meditar no livro de Tiago 5, capítulo 5, verso 17 e 18. Nós vamos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos versículos 6, 9, 17 a 24. Para a gente conhecer um pouquinho a história de Elial, ele foi um profeta do próprio Criador. Ele vivenciou vários milagres na sua trajetória. Nessas passagens aqui, fala dos milagres que aconteceu. Ele servindo o próprio Elial, mas mesmo assim ele sentiu medo. Então, queridos, eles tinham o Criador como a sua suficiência, eles tinham temor pelo Criador, mas mesmo assim eles sentiram medo. Então eles, no Novo Testamento e na Antiga Aliança e na Nova Aliança, fala-se de Elial, que ele sentiu medo, mas mesmo assim ele tinha o Criador. Mesmo assim, ele sabia quem ele servia. Ele sentia medo. Então quer dizer que eu, Érica, eu não posso sentir medo. Que você que é Yaldin, que você que crê no nome Yal e Yaush, não pode sentir medo, porque o medo é um sentimento. Você não pode sentir até porque nós temos que sentir medo do juízo final, medo de não ser salvos. Nós temos que sentir medo dos homens. Não, você tem que ter Elial. Davi sentiu medo do homem. Por que eu não posso sentir? Por que você não pode sentir? Porque nós temos que colocar aquela fé, por isso nós estamos vivendo, querido, nos últimos dias, a fé de apostasia, a abominação está aí diante de nós. Por quê? Porque você tem um Criador, você não pode sentir medo, você não pode adoecer, você não pode ficar doente, você não pode fazer nada, porque você conhece, se verdadeiramente você conhece o Criador, você não pode servir. Eu fiz os comentários nessa página lá, só que a pessoa foi lá e excluiu o meu comentário, excluiu ou ocultou, não sei. Por quê? Porque ela está desinformando as pessoas. O Criador me incomodou tanto que ele falou, justifica aí porque a pessoa pode sentir medo. Não é porque conhece o Criador, sabe do seu poder, que não deve sentir medo. Todos os profetas anteriores sentiram medo. Todos eles sentiram medo. Mas só que isso não significa você sentir medo e ficar paralisado. Não, querido. Sabe que a boa notícia que a Bíblia nos traz é que ela traz vários repletos. A Bíblia, querida, ela é repleta de exemplos de personagens bíblicos que venceram o medo. Tiveram medo e venceram, né? Então, nós achamos, se nós lermos verdadeiramente a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós iremos ver grandes homens que serviam o próprio Criador, que sentiam medo. Noé, Daniel,
Jó, sentiram medos, mas eles cumpriram fielmente o seu papel, o seu chamado. Assim é comigo com você. Eu posso sentir medo, você pode sentir medo, mas você tem que cumprir aquilo que você foi chamado, independente do medo. Consegue? Nós podemos ter medo? Podemos, mas podemos vencer o medo? Sim. Com a presença do próprio Criador, com a busca pela presença dele. Então, querido, conosco não será diferente desses antigos heróis da fé, né? Porque a Bíblia não se faz nada novo, tudo se repete. O que aconteceu anteriormente vai repetir e repercutir agora, ainda mais agora que nós estamos nos últimos dias, nos fins dos tempos. Então eu quero dizer para você, para tomar muito cuidado, por isso que cada um é chamado segundo o seu dom, né? Tem o irmão Ronils, que o Criador chamou ele com um objetivo ímpar. Ele recebeu tantas revelações do Criador, que talvez eu não fui chamada para isso. Eu fui chamada para trabalhar em determinado quesito da Bíblia, para falar o que o irmão talvez não foi chamado para falar, não é isso? Mas ele foi agraciado pelo Criador. Eu reconheço ele como anjo da igreja de Filadélfia, que foi chamado pelo Criador para trazer esses ensinos tão maravilhosos para os dias atuais que nós estamos vivendo, que é a era de Filadélfia e da Laodiceia. Mas ainda, assim como tem o joio e o trigo, ainda existem pessoas que se denominam ialdinhos, que ainda estão discernindo as inveridades. Porque isso aí, você dizer, aquele que tem que conhece o próprio Pai não tem medo. Que é isso, querido? Não existe isto. Essa pessoa está desinformando, está postando-se da fé. Por quê? Porque, querido, os antigos grandes homens, heróis da fé, homens segundo o próprio Criador, eles sentiram medo. Mas a boa notícia que eu trago aqui hoje para mim e para você é que todos eles conseguiram superar e vencer esse medo, tá? Então, sentir medo é normal? Tranquilo, todos nós, enquanto nós formos de carne e osso, enquanto nós formos terreno, nós iremos sentir medo, né? E muitas vezes o medo, ele é até uma advertência do próprio Criador para mim e para você, para vigiar os nossos passos, vigiar nossas condutas, olhar à direita, à esquerda, à frente, olhar as nossas atitudes, né? Para que nós possamos alicerçar e verificar os caminhos que nós estamos fazendo, a direção que nós estamos andando, seja ela espiritual, seja ela física, natural, se nós estamos seguindo corretamente conforme a vontade do Criador. Todas as vezes que você tenta algo e não consegue, é o Criador te ensinando, te dando a oportunidade de você aprender fazer certo, fazer direito, né? Não quero que o irmão ou as irmãs que postaram esse comentário fiquem magoados comigo, não, que eu estou aqui para acrescentar, eu estou aqui para acrescentar, assim, ajudar na edificação do corpo do Mashiach, porque cada um foi chamado conforme o propósito do próprio Criador. Ele chamou cada um, igual o nosso irmão aí. Eu até sonhei com o nosso irmão essa noite, sobre o arrebatamento, com o irmão Ronilson. E ele estava muito eufórico, muito feliz. Eu também estava, no sonho meu esposo estava trabalhando, nós estávamos esperando ele, porque nós estávamos aguardando o arrebatamento chegar. Aí chegaram uma senhora e um senhor com o seu filho, sentou na cadeira na frente, na área da minha casa, no sonho. Era uma casa que tinha uma grande escada, subia muito alta, e tinha um corrimão prateado. E o mais interessante, sabe o que acontece, querido? Que nessa escada tinha um bezerro na cor vermelha subindo no corrimão. Pensa bem, eu fiquei impactada. Eu falei assim, irmão Ronilson, esse sonho refere-se, confirma-se o que nós estamos aguardando. Eu estou feliz e eu tenho certeza. No primeiro aviso que o anjo avisou que teria o arrebatamento, no meu coração não testificou, mas o meu coração está testificando. E olha aqui, deixa eu ver, o bezerro subindo no corrimão da escada, uma escada, sabe, que uma escada linda, e o bezerro subindo no corrimão. Eu fiquei impactada com aquilo e mostrei para o irmão Ronilson no sonho. E o que acontece? Sabe o que acontece? Aí tinha uma galinha, a galinha tentou subir o corrimão, ela voou assim no corrimão, caiu, não conseguiu, foi e subiu as escadas. Sabe o que o Criador me falou ali naquele momento? A galinha são a igreja de Laodiceia, aqueles que ele verdadeiramente está aplicando, está tentando subir, acompanhar verdadeiramente, só que está desviando, está se perdendo, né? E o bezerro, o que é a profecia do bezerro vermelho lá, hein, querido, lá em Israel? Né, por fim dos tempos. Então isso se confirma, realmente o arrebatamento está às portas. E tinha um outro irmão que virou para mim, para o irmão Ronilson no sonho, e falou assim:
Infelizmente, eu tô aqui esperando com vocês, junto com vocês, mas eu não acredito que vai acontecer arrebatamento. Aí o irmão Ronilson levantou da cadeira assim, ficou eufórico e falou assim, no sonho: pois eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. E eu disse para ele, e eu concordo plenamente com o senhor, que eu também tenho certeza, eu tô só esperando meu esposo chegar do trabalho. Aí nisso, alguns irmãos que estavam conosco saiu, eu levei eles até o portão. A casa no sonho era muito grande, era um espaço muito grande, parece tipo um palácio. E com um sonho muito grande, queridos. E eu fui levar o pessoal no portão, e falei assim: eu não posso ficar, que eu tô com visita em casa, porque eu tava com os irmãos, assim, aguardando, né, a volta aguardando o arrebatamento. Nós estávamos aguardando o arrebatamento. Aí, sabe o que acontece? Aí chegou duas parentes, primas minhas, no sonho. Eu falei: vamos entrar. Falei com elas: vem entrar, vamos entrar, que eu tô com visita. Aí fica conosco lá. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Sabe que elas começaram a me seguir, depois elas viraram, querido, não quiseram entrar pra minha casa. Viraram, foi pra rua. E o mundo tava assim. E logo na frente da minha casa, no sonho, parecia as pessoas em festa, tava tendo festa, músicas, tudo normalmente igual fala na Bíblia, que aquele grande dia virá, como as pessoas estavam vivendo normalmente, dando-se em festa, em casamento, normalmente. E elas me seguiram, e depois, o que acontece? Desviaram. Então, o que isso significa? Que a pessoa conheceu a verdade através da minha vida, ou da vida dos irmãos, e por um caminho se arrependeu, voltou para Laodiceia de novo. Então, querida, aí é a confirmação dos últimos dias para as nossas vidas. Então, isso é muito sério. Eu tô aqui, querido, eu sei que eu não tenho capacidade espiritual 100% total, não. Por isso que o Criador chamou várias pessoas para formar o corpo do Mashiach, para se unir, para edificar o corpo do Mashiach, né? Então, esse sonho que eu tive sobre o arrebatamento essa noite é para nos alertar, né, que realmente, de fato, verdade vai acontecer. Independente de você acreditar ou não, vai acontecer. E, mais do que nunca, muitos que estão seguindo, estão se desviando, se apostando da fé. E quando eu vi essa mensagem, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei assim: meu Pai, eu vivi isso na pele, vivo isso na pele, e sei que os homens heróis da fé, eles sentiram medo, assim como Davi, né? E as pessoas desinformando, porque você tem um Criador. Eu sei do meu Criador, eu sei do poder que ele tem, eu sei, mas nem por isso vai impedir que eu sinta medo algumas vezes, né? Assim como esses heróis da fé sentiram. Então, bora lá meditar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresenta esse vídeo a Ti, que chegue e direcione as pessoas acertadamente por Ti. Fale os corações daqueles, Pai, que está à Tua espera, porém está duvidando ainda da Tua volta, da busca da igreja fiel, daquela que realmente professa o nome verdadeiro do Pai, do Filho, Yahweh e Yahush. Que ministre os nossos corações, fala os nossos corações de uma forma esplêndida, repreenda todo o espírito da dúvida, da confusão, repreenda tudo aquilo, Pai, que vem em oposição às nossas vidas, e abençoe aqueles que nos abençoem, e abençoe aqueles que nos amaldiçoem, em nome de Yahshua Mashiach. Queridos, vamos lá meditar. Primeiro nós iremos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 6. Eu vou falar os trechos e depois a gente faz vamos tentar a justificação.